Boa noite, amados irmãos e irmãs da Igreja Emanuel. Obrigado pela confiança de estar me oportunizando pregar para vocês no púlpito dessa igreja de forma virtual. Obrigado ao pastor Joel, uma grande responsabilidade me é imposta de falar sobre a palavra de Deus. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, em tempos de dúvidas, em tempos de dificuldades. Quantos seres humanos, ao invés de estar buscando se achegar mais a Deus, está nesta oportunidade saindo da presença dele, se é que há oportunidade de sair da presença de Deus. Deus está por sobre toda a terra. O Senhor está em tudo que nós fazemos. O Senhor vê tudo, o Senhor enxerga tudo. Mas as pessoas estão andando desesperançosas, as pessoas estão andando depressivas, e muitos de dentro das igrejas, muitos que professam a Cristo, muitos que creem no Senhor neste momento, estão titubeando na fé. Ou seja, estão caminhando a passos largos para a dúvida. E isso não é motivo para que nós, aqueles que estamos um pouco mais fortes nesse momento, julguemos aqueles que estão um pouco mais fracos. Por quê? Porque nós temos a mesma tendência. Ah, pastor, não temos porque eu não tenho, porque eu busco ao Senhor 24 horas, eu estou diante do Senhor todos os dias. Todos nós estamos, irmãos, por mais antigos ou por mais novos que estamos na fé, todos nós estamos diante do Senhor. Mas a carga humana, ela muitas vezes, ela faz com que a nossa carga de fé, mesmo sendo muito bem alimentada, esteja dando um vacilozinho. Vamos fazer um comparativo? Eu gosto muito de fazer comparativos dentro das minhas pregações, dos meus ensinos. Um automóvel está andando muito bem. O alternador desse automóvel passa a não carregar a bateria. Eu não sou mecânico, tá bom? Passa a não carregar aquela bateria da forma que deveria. Todo o automóvel está alimentado. Todo o automóvel está funcionando de uma forma bacana, porque toda a sua injeção, todo o seu eletrônico funcionando, toda a sua elétrica funcionando, inclusive o motor está funcionando muito bem, porque a carga da energia elétrica está plausível a isso. Tudo bem, até aí ele vai caminhando. Chega num ponto em que essa carga, em que esse alternador ele já não consegue carregar essa bateria da forma necessária, da forma precisa. O que acontece é que aquele carro, então, ele vai diminuindo um pouco até que aquele carro morra. Até que aquele carro pare totalmente. Parando totalmente, é necessário, então, buscar uma troca dessa bateria. A troca dessa bateria faz, então, com que aquelas forças que eram necessárias para a impulsão do veículo passem a funcionar novamente, passem a estar novamente, estabiliza novamente. Assim somos nós na fé. Nós na fé muitas vezes estamos com a bateria muito carregada, a bateria está muito boa, tudo em nós está funcionando, corpo, alma, espírito, tudo funcionando. Em algum momento, alguma decepção, alguma dificuldade, a nossa bateria dá uma riadazinha. E aí, para que nós não morramos, nós então precisamos buscar um reforço na fé. E alguns de nossos irmãos, algumas pessoas hoje que caminham com Cristo, estão necessitadas desse reforço de fé. Esse é o momento então da igreja trabalhar, da igreja buscar, da igreja ser companheira, da igreja ser fraterna junto aos demais. E não uma igreja julgadora, uma igreja que ela não consiga amar. Essa é a primeira palavra. O amor de Deus tem que estar exposto a cada um de nós em todos os dias, em todos os momentos, para que nós consigamos manter então o cristianismo vivo, o Cristo que deu funções à igreja, vida à igreja, esse Cristo vivo entre
todos os seres humanos. Hoje a igreja tem uma responsabilidade muito maior do que antes. Antes a igreja sempre teve a sua responsabilidade da pregação. Sempre a igreja teve a sua responsabilidade do repartir do pão. A igreja sempre deve ser fraterna. Neste momento a igreja deve, além de repartir o pão, além de buscar a comunhão, além de buscar o reforço entre nós, ela tem que fazer com que as pessoas tenham saúde espiritual. E essa saúde espiritual, ela só vem de Deus. Para isto, a sua bateria, a minha bateria, deve estar sempre carregada, sempre deve estar ligada ao alternador divino para que o nosso veículo funcione e nós glorifiquemos a Deus e, fazendo isso, consigamos passar para o mundo aquilo que é necessário. O mundo físico, o mundo dos irmãos, o mundo das pessoas. Nós precisamos hoje entender que somos humanos, falhos, de dificuldade, como qualquer ser humano. Nós só temos então uma diferença, onde buscar a nossa força em Cristo Jesus. Amém? Vamos então à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, acesse da forma que você tenha disposição dentro da palavra. Abra comigo, por favor, em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 3, e nós vamos até o versículo 11. Diz assim: Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Porque assim como descem as chuvas e a neve dos céus, para lá não tornarem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, diz o Senhor. Amém? Vamos então reflexionar. Eu gosto muito dessa palavra reflexionar, porque reflexionar é mais do que simplesmente pensar. Pensar é trazer ato ao fato. Reflexão é trazer então ao fato a existência da clareza necessária. Ou seja, nós então vamos reflexionar um pouco desta palavra. Olha só, o profeta Isaías começa dizendo assim: inclinai os ouvidos, vinde a mim ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas misericórdias prometidas de Deus. A primeira coisa que nós, como cristãos, como seguidores de Deus, precisamos fazer é inclinar os ouvidos. Existe uma diferença, meu irmão, entre escutar e ouvir. Escutar é o ato da primeira fala no ouvido. Ouvir é a atenção dada àquilo que se escuta. Quando nós pregamos a palavra, quando nós seguimos a palavra, quando nós seguimos então as ordens, os mandamentos do Altíssimo, nós não estamos escutando somente, nós estamos ouvindo. E então o Altíssimo, através de Isaías, ele fala assim: incline o ouvido, ou seja, dê mais ouvidos, faça a posição de ouvir melhor aquilo que eu falo. Vamos ouvir então a Deus.
Vamos ouvir então o Senhor e a nossa alma será alimentada. Ora, pastor, por que Isaías não fala do corpo? Porque o que tem que ser alimentado, meu irmão, não é essa carne. O que precisa ser alimentado não são as nossas células nesse momento. O que precisa ser alimentado, então, é a nossa alma, aquilo que vivencia diante de Deus, a nossa parte incorpórea, o nosso espírito que entra em contato com o Espírito de Deus. Esse necessita de alimento. Sendo assim, alimentando dessa forma, o que vai acontecer? Todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura será então alimentada. Dá para compreender isso que falo? Espero que sim. Deus é glorificado através da nossa vida quando nós damos ouvidos e não só escutamos ao Senhor. Escutar ao Senhor é muito bom, porque quando você escuta, algo entra pelo ouvido, que seja espiritual, que seja físico. Quando nós ouvimos, então nós fazemos uma diferenciação de escutar. Nós pegamos aquilo que escutamos e trazemos a ele uma realização da palavra. Ouvir é diferente de escutar, guarde isso. Porque talvez você tenha ouvido muito e escutado pouco. Quando nós conseguimos fazer essa diferenciação, nós conseguimos então trazer à nossa vida, à nossa alma, um novo atentar a Deus. Nos versículos 4 e 5 desta palavra, eu esqueci de dizer para os irmãos que eu não sou aquele pregador de roubar a casa. Eu gosto muito da filosofia dentro da palavra, ou seja, do saber, do conhecer, de raciocinar, do racional diante de Deus. Eu gosto muito disso. Eu sei que a fé ultrapassa a razão. Mas uma fé que ultrapassa a razão sem a razão se torna uma fé imprópria, porque ela não consegue viver com os demais. Né? A nossa razão precisa estar diante daquele que ultrapassa a razão. Pastor, que coisa complicada. Não é, meu irmão. Se eu consigo te amar, se eu consigo produzir alguma coisa para você, se eu consigo ser uma pessoa diferente, melhor para você, para que assim nós possamos sermos melhores juntos, que a nossa essência caminhe na igualdade, é porque dentro disso há uma razão, e a minha razão chama-se Deus. Então, voltando, Deus ele fala assim, olha, dê ouvidos, ouça aquilo que eu tenho para falar para vocês. Dê ouvido, incline o ouvido. Eu preciso falar com vocês. Inclinou o ouvido, ouviu, agora Deus começa a fazer então aquilo para se escutar e começar a trabalhar. Eu vou chamar uma nação. Eu vou chamar pessoas que não me conhecem, não conhecem vocês. Eu vou chamar para que haja um geral conhecimento dessas pessoas, para que todos tenham oportunidade da salvação. No versículo 6 ele diz assim, eis que chamarei a uma nação que não me conhece, nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Deus, através das bênçãos, Deus, através da glorificação do povo de Israel, Deus, através do ouvido do povo de Israel, eles chamam a outra nação que não conhecia. Meus irmãos, nós só estamos na presença de Jesus porque Israel não aceitou como Deus. Israel não aceitou. E se o aceitasse, eu arrisco dizer a vocês que estávamos também, porque nós conheceríamos
a essência do Deus de Israel, e essa essência nos traria para Ele. Ou seja, nós estaríamos com a oportunidade das boas novas. Se você está sentado na sua casa hoje, ouvindo essa palavra, se você está na igreja, se você está caminhando, se você tem uma esperança de um amanhã melhor, quantas pessoas nesse momento estão se suicidando? Quantas pessoas já não estão vendo lá na frente? Quantas pessoas não conseguem enxergar a beleza do cuidado de Deus lá na frente? E nós conseguimos nos nutrir pela palavra de Deus, pela promessa, pela bondade. É porque um dia esse Deus nos chamou para sermos dele junto com o seu povo, Israel. Um dia desses, Deus nos chamou. Em uma data qualquer da vida, Deus te chamou. Em uma data qualquer da sua existência, da sua dificuldade, da sua falha humana, da minha falha humana, Deus nos chamou. Deus nos mostrou o seu amor, primeiro conhecendo a história do povo dele. Deus trabalhou a nossa vida sobre a vida do povo dele. Deus estava falando, me dê ouvidos. Ouça aquilo que eu vou falar. Vivam por mim, me glorifiquem, porque através disso eu vou chamar um povo que não me conhece. E a minha bússola para que esse povo chegue, o meu cartão de visita para que esse povo me conheça, serão vocês, cada um de vocês. Igreja Emanuel, nessa noite entenda que cada um de vocês, cada um de nós juntos, somos hoje no meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade, o cartão de visita do Senhor. Nós somos o cartão de visita que Deus tem para o seu conhecimento. Olha, eu, como disse para vocês, sou muito racional. Com licença. Sou muito racional. E sendo muito racional, eu não vou deixar de falar aquilo que penso para vocês aqui nesta hora. Eu vou desligar o telefone para que eu não tenha mais uma chamada aqui. Com licença. Se eu não falar para vocês, eu vou ser fraco naquilo que penso. Além de fraco naquilo que penso, eu vou ser também covarde. Eu vejo muitas pessoas hoje falar. Infelizmente isso é público, está nas redes sociais, por isso então eu posso tomar essa fala. Não, porque nós estamos diante de uma maldição, nós estamos diante de uma situação que se um cristão apanhar o coronavírus aqui, eu paro de pregar a palavra de Deus. Isso é coisa irracional. Enquanto nós estamos na terra, nós estamos vulneráveis às nossas dificuldades, como qualquer outro ser humano. Enquanto nós estamos sobre a terra, nós estamos vulneráveis às dificuldades como qualquer um. O que nós temos é a bênção de Deus sobre a nossa vida. O que nós temos é o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. As pessoas precisam conhecer cristãos que têm uma fala diferente nessas situações. Uma das falas, por exemplo, dar ouvido ao Senhor, fazer com que as pessoas lá de fora nos conheçam, é fazer as pessoas conhecerem pessoas responsáveis pela sua vida. Uma das falas que eu tenho muito, às vezes a pessoa fala, pastor, eu fui questionado outro dia, pastor, até por vizinhos aqui da igreja, pastor, o senhor não tem medo dessa dificuldade, dessa doença? Eu falei, olha querido, eu vou te responder primeiro pelo meu ato. Toda vez que você me vê,
Às vezes eu estou saindo aqui na garagem, estou dentro do carro, até não. Mas toda vez que você me vê andando na rua, parado para conversar com alguém, você me vê com a máscara no rosto. Então é sinal que eu me resguardo a vida. Medo é algo necessário a todo ser humano. Agora, eu tenho um certo receio, eu conheço as dificuldades, sei que nós estamos passando por ela. O que eu faço? Eu me resguardo como qualquer outra pessoa. Eu me resguardo. A única diferença que eu tenho, meu filho, é às vezes saber que eu vou buscar diferente as agruras da minha vida, eu vou buscar diferente de você as soluções. Porque eu creio no Deus que pode me ajudar em qualquer momento da minha vida, seja o bom, seja o ruim. Eu não estou aqui só para acreditar no Senhor quando as coisas estão boas. Porque todos os relatos bíblicos, meus irmãos, todos os relatos bíblicos mostram que algum ou alguém ou todos os profetas, por exemplo, passaram por uma dificuldade. Eu vou pegar um relato bíblico muito interessante, que é um relato do machado flutuante. Quando Eliseu ele resolve então fazer uma certa jangada, uma certa tapera, ou ele precisava daquelas toras de árvore e ele não tinha um machado, alguém pegou um machado emprestado. E quando ele deu a primeira, segunda, terceira machadada na árvore, o machado cai dentro do rio. Olha o aperto do profeta, porque foi alguém dele que foi lá buscar o machado. Ora, mas ele era o profeta de Deus. Ali estavam os discípulos dos profetas. Então por que passar por aquilo? Não era todo mundo de Deus. Não podia passar por aquilo. Podia arrebentar o machado da mão de qualquer pessoa, menos daquele que estava servindo ao Senhor Jeová. Não podia passar. Não, nós somos de Deus de forma nenhuma. Esse machado caiu porque foi coisa do diabo. Não, ele desprendeu do cabo. Não tinha diabo, tinha falta de cunha no cabo do machado. Oxe, é difícil entender uma coisa dessa? Aí, Eliseu, como homem de Deus, diferentemente daquele que não tem Deus, e essa é a nossa diferença, os nossos apertos são os mesmos. Se você não for no banheiro na hora necessária, você faz as suas necessidades fisiológicas na roupa. Pastor, o senhor é doido? Não, é a realidade da nossa vida. A nossa diferença é aquilo que Eliseu fez. Olha, nós dando ouvidos, olha, nós entendendo também, como nós estamos entendendo aqui agora, a palavra, e sendo um povo que não faz parte de Israel, conhecendo essa história. Eliseu, então, ele fala assim, vamos fazer o seguinte, me dá um cabo. Isso para qualquer um é loucura. Meu pai Eliseu, o machado caiu dentro do rio, tudo bem, me dá um cabo, me dá um pedaço de madeira. Para a pessoa lá fora no mundo, esse machado já era, isso tudo já era, essa situação acabou, não dá mais. Para nós vemos a oportunidade do milagre. Para Deus, ele vê a oportunidade de dispensar a sua misericórdia até nós. Dá para entender essa situação? Dá para saber que para nós tem milagres, para Deus ato de dispensação de misericórdia? Aí o que ele faz? Ele fala, me dá um pedaço de madeira. Outra pessoa do mundo fala, nossa, eu vou ter que comprar um machado agora, porque, olha só, eu vou ter que inventar uma desculpa, chegar lá na casa do moço e falar, olha, eu peguei seu machado, mas infelizmente a madeira que o senhor me deu estava meia podre. A hora que eu dei a machadada na árvore, caiu lá dentro do lago, eu não sei o que eu faço. Nós buscamos outras soluções. O milagre que nós chamamos é outra solução para um problema só, que aflige a todos. Me dá o cabo. Me dá o pedaço aí de madeira. Diz a Bíblia. Não diz a Bíblia que Eliseu julgou a madeira. Diz a Bíblia que Eliseu pescou. É mais difícil. Ele pescou. Ele buscou com a madeira o machado.
Ou seja, calma, meu filho, vamos fazer o seguinte. Em nome do Senhor, pum! E o machado veio à mão. Aí vem Jesus no Novo Testamento. Diz a Bíblia que Pedro, pescador, experiente, experimentado pela vida, Pedro faz o seguinte, ele sai, passa a noite em alto mar, ele e uma turma pescando, quando voltou, nada. Vamos embora porque não pescamos nada. Jesus chega e fala assim, faz o seguinte, deixa eu entrar aí com vocês aí no barco aí. Mas Senhor, nós pescamos a noite toda. Não, vamos lá. Aqui, faz o seguinte, joga a rede aqui. Nós pescamos a noite toda, nós fomos a noite toda e não pescamos, não trouxemos nada. Mas segundo a tua palavra eu vou mandar a rede, eu vou lançar essa rede. Segundo aquilo que o Senhor falou, eu vou lançar essa rede. E lançou, meu irmão. Diz a Bíblia que o barco veio a pique. Você tem noção do que é um barco a pique? Um barco a pique é um barco, eu vou usar até o telefone que eu desliguei aqui, o barco a pique ele faz isso, então esse lado dele fica na boca da água, ou seja, quase afundando o barco de tanto peixe. Vindo um barco a pique, eles agora acreditaram no Senhor. Ou seja, meus irmãos, o que eu estou dizendo são buscas de soluções para os cristãos, para aqueles que creem, mas isso tem que refletir nas pessoas lá fora. Me desculpem pelos telefones aqui, infelizmente, às vezes estou gravando e esqueço de colocar no silencioso. Pausei o vídeo, vai dar um cortezinho, mas vamos continuar. E não vamos perder por isso o nosso raciocínio. No versículo 6 de Isaías 55, é a parte que todo mundo fala. Só fala isso aqui, parece que escreve até em carros, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas não fala assim, deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus que é rico em perdão. Só coloca lá, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas buscar ao Senhor tem um caminho. Há o caminho da conversão, o caminho de largar a situação, o caminho de deixar de ser iníquo, de deixar de ser perverso, ou seja, o caminho de se tornar uma nova criatura, o caminho de se tornar um novo homem, uma nova mulher diante de Deus, e o caminho de saber amar. Tudo isso em Isaías 55. E olha que nós não vamos ler tudo. Eu peguei do versículo 3 até o versículo 10, me salvo engano, 11. Nós não vamos ler tudo, mas nós vamos raciocinar dentro da palavra de Deus. Nós estamos então pegando e trazendo à tona aquilo que é ser cristão. E aí Deus começa a mostrar a diferença entre ele e o ser humano. Ele começa a demonstrar a diferença entre ele, entre o que ele faz e entre o ser humano. Deus começa então mostrando uma diferença entre a sua natureza e a natureza humana. Ele começa a mostrar a primeira coisa, primeiro, os meus pensamentos não são seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Olha, eu não posso maquinar o mal contra alguém. Quando eu caminho em prol de ajudar alguém. Então os meus pensamentos não são os seus pensamentos. O meu caminho não é o seu caminho. Aquilo que eu faço você não sabe, você não conhece. Aquilo que eu faço é em prol de abençoar a sua vida. Esse momento agora nós precisamos de palavras que sejam palavras de carinho,
com exortação e palavras que nos levem à mudança de vida. Quando eu falo mudar de vida, eu vou transformar essa palavra então para a dependência de Deus. Nós precisamos agora nesse momento saber o que é a mudança de Deus, a mudança do comportamento diante do Senhor. Nós temos então a mudança daquele que tudo é e tudo pode diante de nós. A mudança do Pai na nossa vida. Ou seja, nós sermos transformados pelo Senhor. Porque, meus irmãos, quantos cristãos estão caindo nesses dias? Quantas pessoas não têm visto em Deus uma solução? Quantas pessoas estão usando de estopim para explodir a bomba, a pandemia? Esse momento agora, agarre aos pés do Senhor. Esse momento agora, se entrelace ao Senhor. Olha, nesse momento agora, busque ao Senhor, esteja com o Senhor. Olha, esteja juntinho do Senhor, porque esse momento agora é momento de decisão entre o cristão, aquele que serve, aquele que não serve, aquele que só fala, aquele que só carrega a Bíblia debaixo do braço. Bíblia debaixo do braço não é ser cristão, falar que serve não é ser cristão é ser um seguidor de Jesus. Eu não aceito me chamar de evangélico. No Brasil, o evangélico se tornou pejorativo. Tudo que se faz de ruim, é os evangélicos, são os evangélicos, é o evangélico. Olha lá, ele é evangélico. Não, eu sou um cristão, discípulo de Cristo. Não aceita, você é evangélico? Não, eu sou cristão. Porque um cristão, ele tem a vida de Cristo sobre si. E aí sabe que os pensamentos de Deus, o caminho de Deus, não é o caminho dele, é o caminho do Senhor. Nós podemos então caminhar com o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha, que distância nós temos do céu e da terra. Como é que Deus... porque eu sei o que Deus pensa. Sabe nada, inocente. Sabe de nada. Porque eu sou o porta-voz do Senhor. Quem sabe? Será que é mesmo? Será que é a voz de Deus que está falando? As coisas de Deus são mais altas do que nós, irmãos. As coisas de Deus são palpáveis, palatáveis a nós, mas são muito maiores do que nós. As coisas de Deus são coisas santas, são coisas que são passadas para nós e por nós, e são das misericórdias do Senhor. Deus não pensa como nós, Deus não pensa da mesma forma que nós. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de bem e de paz, são pensamentos, irmãos, de alegria, de satisfação. O pensamento de Deus sobre você, sobre sua família, sobre a sua vida é muito diferente do que você acha ou pensa. Sobre mim, sobre a minha família, os meus pensamentos são uns, os pensamentos de Deus são outros. Diz a Bíblia no livro de Hebreus que a palavra de Deus ela é a única apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Ela é apta a dividir juntas e medulas, alma e espírito. Aquilo que está unido de forma a ser um só, ela é apta. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu já estou terminando essa pregação desta noite. Olha só. Nós não sabemos orar. Quando é hora de clamar, nós pedimos. Quando é hora de agradecer, nós clamamos. Quando é hora de clamar, pedir, nós agradecemos. Nós não sabemos orar. Nós pedimos coisas... Eu não sei, sabe? Eu não queria ser Deus. Isso não existe na minha fala. Mas eu queria entender um pouco de como Deus ouve e como Deus entende essa nossa situação
tão difícil. Nós às vezes não precisamos daquilo que pedimos. Nós às vezes queremos aquilo por um luxo e nós não precisamos. E nós estamos orando, pedindo ao Senhor, ó Deus do universo, eu tenho aquele Fiat Uno, Senhor, que é 4 portas, ele me leva para todo lado, mas eu, o seu humilde servo, desejo do Senhor uma Ferrari. Precisa ou o Uno está levando, não precisa? Eu queria. Então, sendo o pensamento de Deus mais alto do que o nível da terra, sendo os caminhos de Deus mais altos, sabe o que eu preciso? E você precisa? Contar todos os dias com a misericórdia e a bondade do Senhor. É isso que faz parte da nossa vida. Vamos terminar? Se deixar, eu falo 3 horas sem cansar a garganta. Me desculpem mais uma vez pelos telefones. Tá? É bom que eu aprendo a desligar os telefones. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que o primeiro regue a terra e fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meus irmãos, eu tenho certeza que Deus tem algo de especial nesta palavra para você essa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo de muito bom para você e sua família nesse tempo de dificuldade. Eu tenho absoluta certeza de que o Senhor vai te abençoar. Eu tenho absoluta certeza de que em alguns momentos o Senhor irá te corrigir. E absoluta certeza que diante de qualquer situação, Ele é o seu Deus. Igreja Emanuel, para terminarmos essa noite essa palavra, até mesmo por causa do tempo, eu quero deixar para vocês o seguinte: vivam, sobrevivam, estejam e sejam canal do Senhor todos os dias. Quem precisar de uma palavra, se prepare dentro da palavra para que você saiba dizer alguma coisa. Não ande com anotações de Deus. Seja espontâneo e fala daquilo que você creia. Olha, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem abençoado a minha vida, da minha família. Nós cremos nele. Mostre a sua fragilidade, porque o ser humano é frágil, mas mostre que através da sua fragilidade há um Deus superior a você. Isso é bíblico. A Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Então nós somos fracos. Nós temos que dizer que somos fortes, porque a nossa força vem do Senhor. Espero que nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, a palavra de Deus tenha falado a sua vida e que eu possa ter sido instrumento para a sua vida de ouvir ao Senhor. Que Deus continue te abençoando grandemente, poderosamente, que essa igreja seja uma igreja avassaladora no Evangelho, que o ministério Emanuel seja um ministério profícuo na terra, um ministério que exale a essência, a bondade, a misericórdia e aquilo que Deus tem para a humanidade. Que a paz de Cristo permeie o coração de cada um de vocês e que vocês busquem e encontrem o Senhor, mas saiba que é necessário inclinar para ouvi-lo, necessário seguir o caminho dele, o ensinamento dele, o pensamento dele, ou seja, que haja uma metanoia sobre a sua vida, uma mudança de mente radical. Metanoia quer dizer isso, mudança radical de mente
para que a sua mente, a nossa mente, esteja diante do Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você, da sua família e da sua casa. Que o Senhor te dê a paz. Uma semana de excelência em Cristo Jesus.